Olá pessoal, quero falar com vocês bem rapidinho sobre esse caso aqui, ó. Vocês já devem ter visto, sobre um menino autista de 13 anos de idade que foi morto depois de ser espancado. Ele foi espancado por alguns colegas na escola e alguns dias depois, por conta de lesões internas, ele veio a falecer, né? Últimas palavras desse menino autista de 13 anos que faleceu, né, após essa agressão na escola, últimas palavras de jovem agredido em escola foram sobre medo da morte, né? E aí tem um relato do pai de adolescente morto após a agressão, aponta desprezo de escola, tá? Gente, eu evito falar sobre esses assuntos mais polêmicos e quando eu falo, eu prefiro falar depois que o pessoal já comentou, né, depois de que já saiu aí da mídia. Eu realmente não gosto muito de falar de imediato, né, principalmente nesse caso desse jovem autista que veio a falecer por conta dessa agressão física, tá? Então, eu não gosto de falar na hora, principalmente porque eu sou melancólico, então é um assunto que naturalmente eu acho que mexe com qualquer ser humano. Mas enquanto professor, enquanto pai, isso também mexe comigo. Então, profissionalmente, isso para mim me toca bastante, tá? Me toca bastante, não só por conta do bullying, da agressão física que ele sofreu ali. Quem, né, já leu o meu livro sobre bullying, né, que está disponível ali no link da bio, sabe que eu tenho uma experiência de abuso sexual, de bullying, de agressão física dentro do ambiente escolar. E eu quero ressaltar um ponto, eu sei que esse assunto já foi bem batido, mas eu quero ressaltar um ponto que eu ainda não vi ser apresentado aí nas mídias, pelos jornais, pelas pessoas que eu vi abordando esse tema. Mas antes disso, só uma observação. Poucos dias depois agora, do menino ter sido morto, né, desse jovem, desse adolescente ter sido morto por essa agressão física, né, na escola, veio a falecer. A gente teve uma outra notícia de um cachorro, né, que faleceu no avião, acho que por estar mal alocado ali, eu não sei qual que foi a situação, né, mas teve essa situação do cachorro. E eu quero deixar só uma reflexão aqui, né? Lógico que é uma tragédia também, tá bom, gente? Isso que aconteceu com esse cachorro que morreu no avião ali, é uma tragédia, tá? É uma tragédia. Mas se vocês procurarem as notícias, tanto vejam aí os influenciadores que compartilharam ambas as notícias ou não, ou no Google, se você pesquisar, você vai perceber que a morte do cachorro ganhou muito mais repercussão, tá, do que o caso desse jovem autista de 13 anos que foi morto após ser agredido dentro da escola, tá? Eu não estou comparando de maneira nenhuma, são duas tragédias, para mim é incomparável, é indiscutível que uma tem muito mais peso e relevância do que a outra, mas a do cachorro, né, a situação do cachorro foi muito mais repercutida, tá? Vale ressaltar isso daqui para a gente entender que tipo de valores a gente tem nesse momento dentro da nossa sociedade, tá bom? E eu queria só deixar aqui um alerta para os pais, para professores e para pais, mas principalmente para os pais. Por quê? E aí vai uma informação que eu não vi rodar por aí ainda. O Brasil, no Brasil, sempre que tem uma situação assim, de uma agressão física que ganha notícia, ganha os holofotes dentro da escola, ela é chamada de caso isolado. Então, olha, mais um caso isolado, uma agressão assim na escola tal, aquilo aconteceu na escola XY. Então, é lógico que esses casos mais graves, eles têm um número muito menor de registro, tá? Mas eu quero mostrar o quanto isso é mentira. Desde 2004, pessoal, o Brasil é considerado, tá? Comparado aí aos 35 países membros da OCDE, o Brasil é considerado o país número 1 em mau comportamento no mundo. Tá? O Brasil, ele tem os maiores níveis de registro de agressão de aluno contra aluno, professor a aluno. Esses dados você encontra, tem no meu livro, eu não peguei aqui, Juliana, pega o meu livro sobre indisciplina que ficou aí em cima das coisas de piscina dos meninos, por favor, traz aqui pra mim. Olha lá, ó, a Cristiana, né? Eu tenho um filho autista que já passou por isso na escola. Mas enfim, em 2016 eu terminei meu mestrado e em 2016 eu fiz uma análise muito completa do relatório TALIS, que em inglês é Teaching and Learning International Survey, tá? Não, você precisava que você trouxesse aqui para mim. Nesse relatório, esse é o relatório que faz esse levantamento,
tá? Que compara o nível de violência dentro das escolas em países do mundo inteiro. E aí verificou-se por meio de boletins de ocorrência realizado por professores, famílias, escolas, que o Brasil ocorrências, né, aquelas fichas de ocorrência que a gente tem dentro na sala de aula também, muitas escolas têm, verificou-se que o Brasil é o país que, por exemplo, mais registra casos de violência aluno-aluno, professor-aluno, casos de bullying. Então, não é, o Brasil está entre os mais violentos. Não! O Brasil, de acordo com o relatório Thales, publicado em 2015, essa informação, tá? O Thales é Teaching and Learning International Survey, tá? É a sigla em inglês, que seria um relatório geral da educação. Tá bom, pessoal? E você tem todas essas informações detalhadas lá. Então não é que o Brasil é um dos países mais violentos, não. O Brasil é o país mais violento do mundo em sala de aula. Tá? Esse livro aqui não está disponível, tá, pessoal? Esse livro está esgotado, que é um livro sobre indisciplina que eu publiquei em 2016, mas vocês podem acessar a minha dissertação de mestrado pela Universidade Estadual de Maringá, que você tem todas essas informações, ou você tem o documento na íntegra, só que está em inglês, né, que é o relatório Thales, da OCDE, que mostra que o Brasil é o país mais violento e que a taxa de variação entre escolas públicas e privadas é de menos de 3%. Tá? Menos de 3%. Ok? Então vou colocar numa escola privada sim. Menos de 3% a diferença de registros de casos de bullying, violência física e agressão psicológica. Ok? Tá? Então tudo isso você verifica aí, você está encontrando o relatório, tanto no relatório Thales, você tem muitos jornais que divulgaram isso na época, mas a fonte original é o relatório Thales. E aí o recado final que eu quero deixar para os pais é o seguinte: muitas dessas situações, elas são perceptíveis. Elas vão dando sinais. A criança vai chegando mais cabisbaixa em casa depois da escola, não quer conversar, conversa menos, se comunica menos, come menos ou come demais, tudo em excesso, né? Ou para menos ou para mais. Tudo é um sinal de que algo está em desequilíbrio com essa criança. E os pais, tudo bem, eu não estou culpabilizando, mas às vezes pela correria do dia a dia não conseguem perceber e identificar esses sinais do que está acontecendo. Nesse meu livro, eu falo, por exemplo, nós temos ali, dentre os casos de registro de bullying, que a gente só consegue ver isso em pesquisas depois que o indivíduo já está na vida adulta, né? Você tem 32% dos casos, apenas, os pais ficam sabendo na vida adulta, ou seja, 32% dos casos, tá? Das crianças que sofreram bullying, agressão física ou violência sexual no ambiente escolar, os pais só vão ficar sabendo na vida adulta desse indivíduo, ok? E 40% os pais nunca ficam sabendo, Então, não dê para isso para ambiente nenhum. Não confie 100% em ambiente nenhum que seja responsável pelo seu filho. Pergunte, esteja presente, queira saber, questione, esteja presente porque é a vida do seu filho. A gente tem muitos casos de crianças que são agredidas e mortas? Não. Mas a gente tem uma infinidade de casos. Desse livro eu trago dados mais concretos que mostram a quantidade de adultos que hoje têm traumas, ressentimentos, têm dificuldades, bloqueios, tá? Por conta de toda a agressão física, de toda a violência que sofreram, violência psicológica, verbal, emocional, principalmente física, que sofreram dentro da escola. A pergunta é, se fosse apenas um caso registrado assim por mês no Brasil, o que não é, tá bom? São muitos casos registrados todos os dias. Se fosse apenas um, e fosse o seu filho, estaria tudo bem por você? Não deixa de curtir aqui, não costumo fazer live, né? Deixa um coraçãozinho aqui, quem vai assistir a gravação depois, curte para me ajudar a entregar essa mensagem, para provocar as famílias um pouco mais, para deixar esse alerta. E deixa um comentário também, o que você acha, e principalmente, né? O que você acha dessa questão? A morte do cachorro que morreu no avião, que é uma tragédia mais uma vez, ganhou muito mais repercussão do menino autista que foi agredido na escola pelos seus colegas e veio a falecer. O que será? Isso é sinal do quê, gente? Pensem aí.